Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do segundo Fodacast de 2016, que é também o nosso 11º episódio. Hoje a gente está conversando com Mal Borba, que é artista 3D na State Design, estúdio da Califórnia comandado pelo Marcel Ziu, que foi também nosso convidado do 5º Fodacast no ano passado. Na primeira parte, a gente falou com o Mal Borba sobre a trajetória dele, desde quando se interessou por animação assistindo animes na TV Manchete até os dias de State Design. Então, se você não viu, volte uma casa e assista, porque foi um papo bem foda. Nessa segunda parte, o Mal mostra alguns projetos que ele trabalhou ao longo dos últimos tempos, incluindo um ID novíssima para State Design que nem foi lançada ainda. Só aqui no Foda tem isso. Então, vamos nessa! Seja todo mundo bem-vindo à segunda parte do segundo Fodacast de 2016, que é também o nosso 11º episódio, e hoje a gente tá com o Mal Borba, da State Design, e ele vai mostrar uns projetinhos que trabalhou ao longo desses últimos tempos, então vamos nessa, Mal. Demorou, vamos lá. Eu tô aqui com alguns projetos, a tônica, em parte de 2015 aqui pra mim, foi trabalhar em projetos para broadcast e pacotes para TV, pacotes de identidade para TV. E a maior parte deles foi ligado a eventos de esporte. Então, eu tenho aqui três projetos que eu desenvolvi junto com a nossa equipe aqui da State para NFL e um para ESPN. Mas... Então, o último que a gente fez foi o Super Bowl Live. É um programa que passa no próprio canal da NFL antes do Super Bowl. E se eu não me engano, parte desse pacote também foi usado no próprio evento do Super Bowl. A gente fez ele, se eu não me engano, foi no final do ano passado. A gente começou e ele acabou indo até final de janeiro, começo de fevereiro, se eu não me engano. Ah, não. Esse daqui é outro projeto, na verdade. Isso daqui, na verdade, foi uma introdução em 3D no cinema que eu fiz para abertura de um riozinho que o Marcel editou. Certo. Ele sempre faz um sizzle reel depois de algum projeto grande como esse. E eu fiz essa abertura, foi um pouco engraçado porque eu queria ter usado uma linguagem, uma técnica nesse projeto que a gente acabou não conseguindo. O cliente viu, ele gostou do teste que eu fiz e tal, mas acabou não funcionando para o que ele queria, para as necessidades dele. Eu acabei usando um pouquinho do conceito nessa aberturinha. Entendi. Mas o projeto em si é esse aqui. Acho que ele tá sem áudio também. Mas o áudio, ele meio que é estranho. Às vezes ele toca, às vezes não. Mas esse é o projeto que foi postado, até eu botei lá no Foda um dia desses. Exatamente. Né? É novo, né? Eu botei até lá pra galera. O processo desse projeto foi bem interessante. A gente teve um designer remoto. Acho que foi a primeira vez para um projeto desse tamanho que a gente usou um designer remoto. Ele criou os estilos, os style frames, né? Para basicamente todas as peças do projeto, só que ele não criou para o Open. Acho que pro Open ele criou 1 ou 2 frames. Então eu e Marcel, para vender a ideia para o cliente sem ter os style frames, a gente acabou montando um preview, assim, tipo, a gente fez a animação bem rápida em cinza mesmo no preview do cinema. Cada um pegou 2, 3 cenas e tipo, em 2, 3 horas a gente tentou vender a ideia pro cliente que
que aprovou e o projeto inteiro acabou, a animação do projeto inteiro acabou sendo baseada nisso. Infelizmente eu não tenho esse arquivo aqui do preview. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu falou que o cara lá mandou já os style frames, né? Trabalhou remotamente. Ele já mandava o style frame, tipo, bem style frame mesmo, bem parecido com o final, tipo 3D e tudo? Ou era algo próximo que vocês desenvolveram depois com a linguagem State, sei lá? Não, ele... Basicamente, ele foi um designer contratado pela State, né? Então já estava com o passe de aprovação do Marcel, já estava formatado dentro do que o Marcel queria vender para o cliente. O projeto já foi feito... A gente enviou os modelos para o designer e aí ele criou em cima do briefing do cliente que queria, de qualquer forma, esse estilo bem reflexivo de material. Queria usar os elementos aqui no final dá pra ver. Ele queria usar esses elementos vetoriais do pacote gráfico do evento também no fundo. Então, assim, não é que a gente pode criar absolutamente o que a gente quiser, né? Eu acho que você tem que sempre garantir que as necessidades do cliente vão estar sendo representadas, né? A gente sim, total. Nós não, infelizmente, em alguns momentos, infelizmente, outros, felizmente, nós não somos artistas, né? Nós somos profissionais, designers com um lado artístico, claro. Ninguém trabalha nessa área porque não gosta de arte, mas a gente sempre tenta desenvolver a coisa mais criativa dentro das necessidades do cliente. Sim, total. E foi justamente o que a gente fez aqui. Os boards, o conceito, o design todo foi... Primeiro teve um passe de aprovação com o Marcel, ele mandava de volta, o designer fazia alterações, mandava para ele, e depois teve o passe com o cliente, né? A gente mandava para o cliente, mandava de volta para o designer, e aí nesse ponto acho que o próprio Marcel entrou para fazer design também, e até chegar nesse visual. Quando a gente chegou no Loki, diga lá. Vocês fizeram isso, fizeram o Oner também, né? Toda a identidade desse... Né? Exatamente. A gente fez o pacote inteiro. Eu tô só com esse vídeo, mas eu tenho outro pacote aqui de outro evento que aí eu tenho todos os deliverables, todas as pecinhas só pra vocês terem uma noção. Beleza. Eu ia te perguntar, era tipo o tempo todo que se gasta assim num projeto desse tamanho, né? E tendo um cliente desse tamanho como a NFL pro Super Bowl, que é um evento tão importante nos Estados Unidos, né? Quanto tempo vocês gastam fazendo o projeto? E quanto disso também é gasto deve ser 1000 passos de aprovação, né? Pro projeto desse tamanho. Assim, a gente tenta trabalhar de uma forma... Assim, a gente tenta trabalhar da forma mais econômica possível, né? Pra que a gente não tenha que refazer o trabalho diversas vezes, então. E um lado legal de trabalhar, pelo menos com alguns clientes aqui nos Estados Unidos, especialmente canais e clientes que têm experiência com broadcast, assim, é que eles são bem objetivos. Eles sabem o que eles gostam, eles sabem o que funciona pra eles. Já, inclusive, vão atrás de vocês porque sabem que vocês já sabem trabalhar na linguagem que eles gostam. Exatamente. E se por um lado isso limita um pouco a etapa criativa, porque você simplesmente não pode aparecer com qualquer coisa na frente do cliente, por outro lado te ajuda a desenvolver um trabalho que realmente vai encontrar uma necessidade do cliente que tá super esclarecida, assim, pra ele. Entendi. Então,
isso daí também ajuda muito nos passes de aprovação, porque assim, você aprovou um estilo com o cliente e você vai animar, ele não vai pedir para você mudar o material depois. Ele Entendi. aprovou aquilo. Aham. É uma coisa que, pelo que eu me lembro, no Brasil é muito difícil você fazer. O cliente no Brasil às vezes vai ver animado o projeto e ele falou, mas não era exatamente assim que eu pensei que ia ficar. Aham. E aqui, talvez por lidarem com maior volume de projetos, isso daqui era entre, sei lá, 15 projetos que a NFL devia estar lidando ao mesmo tempo. Aham. Então, eles não podem dar o tipo de clientada que rola no Brasil, né? Eles têm que ser muito efetivos na hora de aprovar e certificar. Então, assim, aprovar o design é uma das coisas mais difíceis que tem. É uma das etapas mais difíceis. Só que você aprovou 2, 3 peças de design, o projeto, assim, deslancha. Saquei. Entra num ritmo de produção super rápido e assim, não tem mais volta, não tem muito o que dá mais errado. Eu acho que, por exemplo, eu tentei oferecer uma animação num estilo que é um pouco mais diferente disso. Que é que nem aquela animaçãozinha que eu tinha mostrado antes. Sim, tá. Que as peças da bola, elas vão se desenrolando para formar a bola. Saquei. E eu acho assim, e essa é uma coisa bacana do cliente saber tanto o que ele precisa, porque é uma coisa que eu me diverti pra caramba fazendo. Eu joguei a ideia pro Marcel, o Marcel curtiu a ideia, falei, vamos fazer, vai ficar bacana. Aí eu fui lá, dediquei o tempo, dei um gás para tentar fazer a tempo de entregar como uma opção e assim, o cliente viu e falou, mas é bacana isso, é bem legal, mas e o cliente falou até mesmo, eu consigo ver todo o trabalho que foi posto nessa opção, mas não é exatamente disso que eu preciso pro meu projeto, por causa desse motivo. E aí quando a gente foi rever, tipo, o cliente tinha total razão. Ele precisava de algo muito mais simples e de focar no elemento da bola de uma forma muito mais clara do que a opção que eu fiz estava fazendo. Então, é uma coisa que meio que garante que quando você tem um cliente que tem esse tipo de esclarecimento, é uma garantia de que o projeto sempre vai tá apontando para a direção certa também. Não que fosse a direção errada, mas às vezes como artista você quer oferecer alguma coisa que às vezes não é a mais bacana de se fazer, mas não necessariamente é a mais efetiva. Sim, total. E foi isso que aconteceu nesse caso, mas é legal também porque você tem esse espaço para experimentar e para tentar coisas novas. E na maior parte das vezes funciona, às vezes não funciona. E eu acho que o fato da gente poder apresentar é muito bacana. Assim. Massa. E isso daqui é o... Assim, eu peguei só alguns movezinhos. Esse daqui foi o primeiro projeto que eu fiz na State que teve que ser desenvolvido do zero. Né? Certo. E o design foi feito pelo Marcos Vaz, que estava aqui com a gente no começo do ano passado. É um super motion designer. Os projetos que ele faz para esporte sempre são mind-blowing, assim, sempre são super bacanas. Ele se especializou bastante nessa pegada de esporte. E esse daqui foi pro draft do ano passado. Minto. Eu ia até perguntar, assim, vocês fazem muito lance de esporte, né?
E tu já consegue entender o futebol americano? Consegue gostar? Não entendo aí. Eu gosto, mas eu não entendo. Eu ia até emendar com essa pergunta porque tu falou do draft. Draft é tipo um negócio dos universitários, é isso? Então, draft é exatamente isso. Né? Quando a liga os jogadores da liga universitária são selecionados para jogar na liga profissional. Saquei. Então você tem essa molecada de 20, 22 anos. Molecada assim, né? Também desses monstros aí. É os moleques, mas podia ser seu pai. Assim. E esse foi o primeiro que tu fez do zero aí na State. Não, na verdade eu me enganei. O primeiro que eu fiz foi esse aqui. Foi o Path to the Draft. É um evento que que rola, sei lá, algumas semanas antes do draft pra mostrar quais são os jogadores que estão em alta, né? E aqui eu tenho 3 versões do Open. São bem parecidas, assim, mas só queria mostrar pra... Esse daqui, design pelo Marcos Vaz. E apesar do Open eu ter pego os elementos dele, desenvolvido e juntado as peças, assim, né? Saquei. Então, tocando aqui... sempre qualquer trabalho que você for fazer para esporte vai muito nessa direção de 3D porn, sabe? De tipo glass, reflection, vidro, metal, depth of field bem estourado, os ângulos de câmera são super abertos, para você ter aquela perspectiva bem forçadona, bem exagerada. E esse projeto aqui foi bacana também porque apesar do Marcos do Marcão ter setado o design, eu pude fazer um pouquinho também. Isso daqui é um elemento do logo e tal, mas eu perguntei se eu podia fazer essas esteirinhas aqui fechando e tal. Esse chãozinho aqui também com MoGraph, eu fiz ele... Eu fui colocando uns elementinhos a mais, assim, tipo, a base já veio pra gente, mas já veio pra animação, mas eu tive um pouco de liberdade pra colocar uns elementos a mais e combinar algumas coisas extras. E a comp também, que eu quase nunca me envolvo, aqui a gente tem um pouco de animação do nosso amado Morinaga. Não sei se você conhece ele. Conheço, já chamei ele, já recusou de falar com a gente, Morigas. Oh, meu Deus. Ele tem vergonha. O Moriga é foda. Ele é um cara demais, assim, ele é super talentoso, o Morinaga. O Morinaga é foda. Ele bota a mão em qualquer coisa, a parada floresce, assim. Apesar de eu estar sentindo falta de ver trabalho novo dele. Oi? Apesar de eu estar sentindo falta de ver trabalho novo dele. Acho que ele tá mais escondidinho agora. Vem cá, Mal, deixa eu te perguntar, tu ainda participa muito dessa parte de motion mais 2D ou tu já tá quase que exclusivamente no 3Dzão mesmo? Olha, eu tô tendo uma preferência bem grande de trabalhar no 3D. Mas eu ainda tô aberto, claro, pra fazer 2D. Quando rola, eu gosto. Aqui na State mesmo, a gente já pôde fazer alguns trabalhos que foram exclusivamente 2D, tipo a abertura do UFC. A abertura do UFC não, o pacote pro TUF do ano passado. Com o desgraçado do McGregor. E foi um projeto puramente 2D, assim, que eu me diverti a beça, assim. Foi uma galera que participou, né?
E eu não tive o papel que eu costumo ter quando o projeto é 3D, que eu costumo tomar mais o lead do projeto. Mas independente de qualquer coisa, foi muito legal, foi super dinâmico, aprendi coisa pra caramba de after, de corte, de edição mesmo. O projeto... eu não sei se vocês chegaram a ver esse. Cara, se eu vi, eu não tô lembrado agora. Eu vi o do UFC, mas eu não lembro se tinha o McGregor. Mas acho que até o Vitor participou um pouco desse. Foi esse? Sim. Então é esse que eu tô lembrado. Foi uma das vezes que o Vitor mostrou a que veio, assim, ele desenvolveu com o Marcel a tag do final da vinheta, que ficou fantástica, assim, na minha opinião. Eu acho. Esse eu também postei lá no nosso grupinho do Foda. É um trabalho bem bacana, assim, só de tratamento de imagem, só texturas. Tipo, aprendi demais, assim, é algo que eu não tô acostumado a fazer e eu tive a oportunidade de fazer aqui e achei super bacana. É muito bom, também gosto muito desse projeto. E assim, mas se você me perguntar, tipo, se eu quero fazer um projeto em 2D ou 3D, geralmente eu vou te falar que eu quero fazer em 3D. Eu tô bem, sei lá, envolvido com isso ultimamente, assim, tô investindo muito em aprender coisas novas e tal. Mas também, eu adoro animação de shape, adoro animação em geral, né? Então, tipo, eu acho que esse lado, por exemplo, de comp, textura e dar tratamento para as coisas, talvez eu tenha que desenvolver mais, mas assim, animação em si eu gosto em qualquer mídia. Massa. Então, por exemplo, quando a gente faz um pacote gráfico, o design, por exemplo, foi aprovado. A primeira coisa que o cliente quer ver é... Onde que eu tô aqui? A primeira coisa que o cliente quer ver é uma pecinha, qualquer coisa. Qualquer uma das pecinhas. Geralmente a gente faz a mais curta possível. Ele quer ver uma pronta. Tá. Ele quer ver uma finalizada, bonitaça. Não precisa tocar em mais nada. E geralmente a gente faz um tipo de peça que chama bump, que é a transição entre comercial e programa. Sim, sim. Então seria algo assim. Esse sponsor aqui, tipo, com esse fundo branco meio deselegante, isso daqui é a mão da própria Verizon, assim, tipo, a NFL manda pro próprio sponsor aprovar, e aí eles começam a pedir coisa. Não, mas não dá pra ver tão bem, eu quero meu logo, tem que ter pelo menos um checkmark de espaço em volta do logo, sem nada, aí tem que acabar fazendo umas coisas assim. Mas enfim, um cliente como a NFL sempre vai querer ver uma peça dessas antes, de mais nada. Você mostrou uma coisa dessas, fez um passe, 2 passes de aprovação com o cliente, você dificilmente vai ter alguma coisa para te parar ao longo do processo todo, para fazer todas as outras peças. Que aí já tem a linguagem todinha da animação, de tudo, aí já vai seguindo nos outros, né? Exatamente, tem a linguagem da animação, tem toda a comp, tem o sponsor do jeitinho ali que o cliente quer, tem o bannerzinho aqui que vai ser aplicado lá quando for ao vivo. Então já está com toda a problemática já está prevista nesse único projetinho aqui. Saquei. Então a gente foca nele o mais rápido possível para poder aprovar, para poder fazer todo o resto. Inclusive o próprio Open a gente só faz depois que tiver essa peça aprovada, porque aí é um investimento de tempo enorme para fazer o Open. Que o Open é a principal peça, não é isso? Exatamente, é a abertura do programa e, tipo, você vai gastar pelo menos uma semana
um ou dois caras fazendo, mas geralmente é duas, até mais. Aham. Então, quando você pular no Open, você quer ter a garantia de que o cliente tá com você nisso aí, né? Aham. Não vai dar para trás depois. O Open do ano passado a gente acabou desenvolvendo do zero. O design foi do Marcão. Apesar dele ter perdido os arquivos de design do CM, a gente Não, teve que mentira, refazer. E aí, fez tudo de novo? Exatamente. Que merda. Mas é um Open razoavelmente simples, então não deu tanto trabalho para refazer. De animação ele é bem simples e é mais o ano passado, eu não sei porque a NFL decidiu mudar o logo deles para um dourado, então eles queriam ver um negócio com mais elegância, mais, não sei, esse ar assim, mais dark e eles acabaram gostando bastante. Então, com os arquivos que o Marcão não mandou, que a gente refez, a gente tentou animar assim da forma que valorizasse mais a luz, e isso daqui, cada cena dessas são duas cenas, na verdade. Uma totalmente feita de metal e uma totalmente feita de vidro, totalmente transparente, assim. Tá, saquei. E é toda... Então seria a ideia do logo fazendo essa transição do metal, começando nesse metal mais escuro, aí ele começa a passar para vidro aqui, e do vidro ele vai pra versão Gold aqui, né? Saquei. Entendi. Tá. Massa. Então, porque no ano anterior a gente não teve um Open no ano anterior, mas a gente teve peças como essas que já estavam prontas, né? A gente só teve que trocar a data, por exemplo, nisso aqui, de um ano pro outro. E a cor do logo pro dourado. Entendi. Mas essa peça aqui já existia. E você vê que uma das tônicas desse projeto é sempre fazer a transição do vidro, do logo, pra versão colorida, né? Saquei. Então a gente sempre tem que renderizar duas vezes esse projeto. Uma com glass, outra com cor. Tá, entendi. E aí tem o trabalho de comp para fazer a transição. Aí acho que é isso, ó. Esses daqui são basicamente os elementos que a gente sempre tem que entregar em qualquer pacote. Bump in, que é a entrada no programa, do comercial pro programa. O bump out, que é o oposto, é do programa pro comercial. Saquei. Na verdade, isso daqui acho que na verdade é uma transição do próprio programa pro programa. Porque ela começa em alfa aqui, não começa num corte, né? E ela termina da mesma forma. Mas geralmente o bump out ele começa no alfa e termina no corte seco. Que aí já vai pro comercial direto. Exatamente. E outro elemento que a gente geralmente tem que fazer é o wipe, que é uma transição rápida. Geralmente é aquela transição que você tem antes de um replay. Eles vão tá lá o apresentador falando, aí vão mostrar a jogada do jogador tal, eles metem um wipe ali e jogam o replay da jogada. Então a gente tem que fazer várias versões de cada um, e na verdade tem um monte de mais elementos, mas isso daqui é a base de tudo. E basicamente é isso. O trabalho com pacote de esportes é um trabalho... Qualquer pacote de broadcast, na verdade. É um trabalho bem repetitivo, mas que
e você tem que se organizar demais, assim. Tem que estar todo mundo que está na produção, tem que estar verificando a planilhinha ali do Google Sheets para ver que peças já foram feitas, quem está fazendo qual peça, para que duas pessoas não trabalhem na mesma coisa. E assim, tentar dar o máximo de gás nas variações de animação, né? Pra também não ficar todo parecido, né? Já que Exatamente. São parecidos, né? Esse aqui é um Open que a gente fez para um evento das Olimpíadas Especiais. Esse eu vi também, tá lá. Esse daqui, ele já tinha... Eu entrei nele para fazer só esse Open. Foi? O pessoal já estava fazendo os bumps e tudo. Aham. Se eu não me engano, não era nem para eu ter me envolvido com esse projeto, mas parece que o cliente mudou algum prazo. Teve alguma historinha ali. E aí eu entrei para fazer o Open, que não tinha o design ainda e tal. Então eu peguei as peças dos bumps e tentei montar um Open. Tentei criar uma historinha com elas. Opa! Estourou o tímpano aqui. Acho que tá travando. Já foi. Então, tipo, toda a ideia desse pacote inteiro foi feita em cima desse logo. Que são esses pedacinhos de vidro. É o logo, todo quebradinho nesses pedacinhos de vidros coloridos. E todas as peças que você tem ao longo do Open inteiro são uma seleção de algumas dessas peças do logo. A gente sempre tenta criar uns padrõezinhos com 3, 4 peças mais simples. E aí joga para um mar de pecinhas. E aqui a gente usou bastante o MoGraph com comando de spline, né? É um setup bem simples, na verdade. E aí eu comecei a fazer esse projeto e foi justamente quando eu fui pro Brasil para renovar meu visto. E aí eles terminaram aqui, a equipe que tava rodando o projeto. Mas foi bem bacana de participar e cada um desses projetos a gente aprende bastante. Para sair um pouquinho dos pacotes aqui de esporte, vamos falar um pouquinho de um projeto interno. A gente teve uma semana um pouco mais tranquila no mês passado, no começo desse mês. E a gente pensou como que a gente podia usar essa semana e tal. Tava esperando o material novo do draft desse ano chegar, então a gente decidiu fazer um projetinho interno que a gente já está trabalhando numa série de tags de animação de logo para State, para usar em social media, para usar no Demo Reel, para usar no novo site. E essa aqui foi uma das ideias. Quando eu e o Marcel a gente estava em Indianápolis nas filmagens do draft que a gente está fazendo agora, a gente decidiu entrar num regime juntos, né? Regime mesmo? Regimaço. Tá. Regime de comida. Porque a gente foi pra lá, a gente comeu carne todo dia. Inclusive a gente achou um fogo de chão lá. E aí no fogo de chão a gente decidiu começar um regime. A gente fez um plano pra começar um regime quando a gente voltasse. E tá dando certo? Tá dando super certo. Só que aí a ideia foi fazer esse projeto pessoal e eu tava, mano, puta fissura, vontade de comer um docinho, alguma coisa. Então esse daí acabou virando tema de qualquer jeito. Acabei fazendo o logo da State. Eu vendi a ideia pro Marcel, né? Acabei fazendo o logo da State no formato de doce, né?
E esse é um dos primeiros projetos que a gente está testando o Octane, assim, full time, o sistema de render do Octane. E foi super bacana, assim, né? Mas enfim, deixa eu tocar aqui rapidinho. Esse daqui é um work in progress, tem ainda alguns ajustes a serem feitos. Acho que quando esse programinha for pro ar, eu espero que já tenha lá no site novo uma versão finalizadora. Tomara. Esse foi o que tu me mandou agora, que eu não consegui ver, a gente começou a gravar e não consegui ver. Exatamente. Foi esse, né? Vou dar uma olhada depois de terminar. Então é um projetinho curtinho, que é pra ser um loop, assim, né? Pra funcionar no Instagram, no Facebook e pra ser uma opção de abertura pra qualquer edição que a gente tiver na casa. Entendi. Opa! Eita, mal, tava afim mesmo, né? Até eu fiquei com vontade, pô. Tava na fome aqui. Eita, muito bom, cara, ó. Muito bom. Ele tá um pouco mais lavadinho por causa do MP4 aqui. Mas eu vou ver se eu consigo tirar um render depois aqui pra... Se bem que provavelmente vai comprimir com o vídeo, né? Do Vimeo, né, também? Então, esse projeto foi legal, assim, que começou com a ideia, mas eu não fiz o design de cara. Eu fui implementando ideias, assim, que eu achava bacana e ele meio que foi se construindo em cima disso, assim. Então, foi um processo mais construtivo do que de planejamento e pré... Então, tu já começou a construir ele dentro do Cinema 4D, já? Foi tipo Designimation aqui. Saquei. Então, eu comecei pela bolachinha, né, centralizadinha. Na verdade, começou no Illustrator, né? Esse daqui é o logo da State, que seria um quadrado, uma estrela e as 4 faixinhas. E aí eu fiz uma versão desse logo arredondada. Deixa eu abrir o cinema aqui que eu consigo mostrar melhor. Eu não sei se vai aguentar, porque eu tô no meu laptop aqui, mas deve aguentar. Mas enfim, cada um desses elementos aqui ele foi modelado a partir do próprio vetor do logo da State. Do logo da State. Então, se eu for nesse donut de cima, eu ainda tenho essa forma aqui. Tá. Tipo, então aqui é a forma do logo extrudada e arredondada, depois eu arredondei, mas é totalmente editável. Isso daqui é uma das coisas que eu mais me diverto fazendo, que é construir as coisas de uma forma que elas sejam totalmente paramétricas, editáveis. Não totalmente, mas o máximo que eu conseguir, né? E é óbvio que isso tem um custo para qualquer projeto, né? Fica bem mais pesado de você dar um play, fazer um preview. Mas tem o lado bom que é você sempre poder voltar atrás e reajustar os valores e tentar... Para quem não faz o design de cara, né? Para quem não fecha, o design vai ser esse e gosta de experimentar mais, manter o seu projeto paramétrico dessa forma sempre vai te dar liberdade para você experimentar mais e chegar no seu design e afinar o seu design ao longo do próprio procedimento, da própria execução do projeto. Então, por exemplo, eu vou isolar esse donut aqui só para o de cima, só para mostrar um pouco do pensamento por trás, assim. A gente tem nosso donut aqui. Eu já mostrei que ele é modelado a partir do vetor do logo da State.
Ah, a gente tem o recheio. Vou apagar os pontinhos, os sprinkles ali. Aham. A gente tem esse recheio cor-de-rosa. Recheio não, né? Tá em cima do logo Cobertura. do doce. Cobertura, exato. A gente acaba esquecendo essas coisas básicas quando muda para outro país. A gente tem a cobertura que também é totalmente paramétrica. Enfim, a cobertura é totalmente paramétrica. Tipo, você pode aumentar ela aqui. Você pode aumentar ela na frente e atrás. Que massa. E eu fiz de um jeito que o próprio sprinkle, se você ajustar esses valores, o próprio sprinkle ele vai ou não. Ele vai seguir a... já sei, é que eu acabei duplicando o objeto pro... essa mesma geometria eu acabei duplicando pro sprinkle, mas assim, em play dá pra ver. Você vê que o sprinkle ele se espalha junto com a cobertura. Continua expandindo, exatamente. Então, você consegue fazer isso quando você... Por exemplo, esse sprinkle ele foi feito com MoGraph, né? E aí eu linkei a superfície onde esse sprinkle tem que acontecer com a superfície do próprio topping, do recheio, da cobertura. Qual é o nome mesmo? Da cobertura. E então eu sempre tento fazer esse tipo de coisa nos meus projetos. Porque como eu não fiz o design de antemão, eu não sabia como que apareceu. E eu tinha certeza que eu ia querer mexer depois. Então eu mantenho sempre de uma forma que eu consigo fazer isso. A cobertura ela se deforma em volta do objeto justamente usando deformadores. Eu cheguei a pensar em usar X-Particles ou alguma coisa assim com Metaball, sei lá, pra fazer essa cobertura, mas eu pensei, poxa, mas o meu nível de controle sobre isso vai ser muito pequeno e eu quero fazer uma coisa meio caricata mesmo, né? Não hiperrealista. Então, eu usei uma combinação, um sisteminha aqui de deformadores que vão... por exemplo, esse daqui é a pontinha da pontinha aqui. Esse daqui é a pontinha do outro lado, desse lado. Esse daqui é a parte de trás. É um bend deformer, né? Que eu alinhei com a lateral do donut. Esse daqui é a parte da frente. E aí você vai desligando ele e você vai acabar com um plano simples. Saquei, entendi. Que tá nesse... É um plano. Não tem nada demais nisso, mas... Eu tava vendo que quando tu mexeu ali nos parâmetros do weight e do height, tu fazia ele crescer, só que ele acompanhava a forma do donut, né? Exato. Então eu animei esse daqui ele cai de cima, né? Ele cai de cima, claro que ele cai de cima. Mas esse daqui eu animei ele como se ele estivesse caindo. E assim, não é uma animação física, né? Não é como se tivesse sido... Mas acho que é rápido o suficiente pra gente poder aceitar isso como algo factível, assim. Mas a ideia é ele cair como se fosse de um bico, assim, né? De um... sim, como se estivesse botando, né? E ele vai se espalhando. E então aqui você tem um segundo bend que justamente está dobrando ele para cima para criar essa impressão. E você também tem um
vamos vir para esse ponto aqui, por exemplo. Você tem um taper que eu estou animando junto, que também tá criando essa forma aqui e dando um delay na expansão do creme, né? Saquei. Massa. Então ele não bate lá e de forma paralela ele se expande para frente, para os lados. Ele se expande mais onde ele bateu primeiro. Depois vai, mais rápido, e depois ele mais lentamente vai chegando no final do donut. E eu tentei fazer tudo isso de forma editável. Então, ele tá editável aqui, nem tá tão pesado quanto eu pensava. Tipo, o meu laptop não é um PC de mesa. É bacaninha e tal, mas é um laptop. E tá aguentando aqui, sem problemas, fazer o view do projeto. Em cima disso, eu animei as mordidas foi um processo bem simples com Bully. Tá. E então, basicamente, eu modelei uma mordida caricata, que é esse bite aqui. Tá. E basicamente é um shape, meio que uma flor, assim. Deixa eu desligar esse Bully aqui, que acho que vai dar pra ver. É um shape. E basicamente eu fui criando vários desses, colocando bully dentro de bully para cada mordida. Uma mordida é um bully que se agrupa dentro de outro bully. Saquei. E aí a última é só desligar a visibilidade. No caso dos sprinkles, eu criei da mesma forma que tem aquele plano que gera o creme, eu criei um clone dele, com os mesmos deformadores, tudo igual. Em cima, um pouquinho para cima. Sim. Para que essas partículas fossem geradas no objeto. Na posição certa, um pouco acima do objeto. Né? Ficar meio boiandinho aqui. Mas sem perder a conexão com a animação que tá rolando. É basicamente um cloner com... Como que você chama isso aqui, cara? Aqui no Brasil, confete? Confete, talvez, não sei. Sei lá. Bom, aqui a gente chama de sprinkle. Enfim, a paradinha que você joga em cima do brigadeiro, do docinho ali. Sim. Granulado. Granulado. Granulado multicolorido. Então eu criei uma cópia dele, do granulado, é um capsule com um bandzinho. E com 5 cores diferentes dentro do donut. Ele é gerado na superfície. Ele é gerado na superfície do objeto. Sim. Você escolhe o objeto que você quer que seja o generator dele. E aí, como ele já tá animado, né? Exato. E um detalhe é que eu usei a distribuição desse granulado. Você tem a opção de fazer, geralmente o automático ele vai por vertex. Então em cada ponto ele vai colocar um granuladinho lá. Eu acabei escolhendo o surface para que ele ficasse mais random, mais randômico. E aí eu animei a própria queda do granulado. Eu fiz uma engenharia reversa também. Você tem a variação da rotação. Você tem um effector para isso. Você tem a variação da posição, mais um effector. Você tem o momento em que ele se torna visível, que aqui não dá para ver, mas
Que tá lá em cima. Acho que nem tá usando mais isso. E você tem esse arco de leve, que na verdade é um... Não, esse daqui é a posição. Sim. Começou com um movimento bem menor, que era um arcozinho, e agora acabou indo para fora da tela, para fora do frame. E a gente controla isso com esse arco. Saquei. Que é justamente é como se fosse uma animação, mas não é uma animação, porque é controlada pelo fall-off. Então, basicamente, você faz o que você faria com keyframe, você coloca no fall-off, que é um fall-off linear. E você só anima de forma linear a posição do objeto do effector. A animação, na verdade, está aqui na posição dele. E na verdade é uma animação linear, mas está gerando essa animação com aceleração de partícula. Tá aqui, ó, o show. Ele meio que esconde ali Tá. as partículas do começo. Esse arco, essa aceleração da gravidade, você pode ver que as partículas estão mais próximas umas das outras aqui em cima e mais longe aqui embaixo. Quer dizer que é uma aceleração de gravidade. As partículas estão acelerando, né? Estão bem mais rápidas aqui embaixo do que aqui em cima. Isso daqui é justamente você aplicar os keyframes de um bouncing ball, por exemplo, na própria curva, spline de controle do fall-off do effector. Entendi. Foi esse o pensamento por trás disso aqui. E aí, basicamente, é isso. Eu acho que meu pensamento é sempre nesse sentido de talvez tivesse uma forma com dinâmica de fazer isso. Mas como tu queria mudar e tal, ficava mais fácil pra ti. Só que como eu não queria abrir mão do controle e não estava fechado totalmente com o design, queria mexer mais um pouquinho aqui e ali, eu escolhi fazer tudo paramétrico para eu poder ter esse controle depois, para poder ficar ajustando, sei lá, quero um pouco mais longo, um pouco mais curto, quero que o sprinkle caia mais alto, mais baixo. E aí a mesma coisa para as migalhas, é um processo bem semelhante. E acho que talvez se tivesse, não sei se tem mais tempo, mas eu acho que o Octane está sendo muito legal de usar. Você consegue ver assim, não sei se eu vou conseguir aqui no meu laptop, ele tem uma placa de vídeo bacana, mas é uma só. E o Octane geralmente funciona melhor quando você tem duas, porque senão ele começa a brigar com o sistema pela placa de mãe. Entendi. Pela placa de vídeo. Placa de mãe. Eu nunca nem vi a cara do Octane na vida. Pra falar a verdade, até o meu conhecimento de cinema 4D só me levou até o render do cinema 4D. Ainda não vi nem o V-Ray, essas coisas. Saquei. Eu tô começando a estudar mais forte agora, mas renderizador ainda nunca foi meu forte, não. Mais animação mesmo. Eu sempre tentei resolver tudo dentro com as ferramentas que o cinema oferece, que são incríveis. O render, o physical, é fantástico. Só que o Octane, ele é um game changer, né? Ele muda o jeito que você trabalha. Quando você tem o feedback quase instantâneo do que você está fazendo, parece que tem alguma coisa que dá um unlock na sua cabeça, que você ganha uma liberdade incrível, assim, você começa a entender o que está acontecendo com a luz, com a reflexão, com o reflexo, com a cor, com a textura do objeto e assim, ele é um render que ele é realístico, ele é unbiased, né? Ele é feito para ser realístico. Então,
com muito pouco esforço, você chega num resultado bem bacana. Que massa, vou dar uma sacada, com certeza. Então acho que o que me empurrou pro Octane aqui, e aí eu propus pro Marcel e ele tá curtindo a ideia, é justamente isso. Você tem um ganho no workflow, especialmente para quem é designer, né? Nem só para produção. O designer, ele precisa fazer várias versões sempre de várias coisas, e testar e falhar e jogar ideia fora e começar um negócio novo, e você faz isso muito mais rápido com um recurso desses na mão. Que massa, vou dar uma sacada, com certeza. É porque o render é tipo a parte que eu evito, assim, estudar. É tipo a última coisa que eu vou ver. Mas eu tô voltando a estudar o Cinema 4D porque eu tô sentindo muita falta do 3D, assim. Daquelas coisas que eu quero que aprender esse ano, projeto do ano. Com certeza. É sacar o Cinema 4D de verdade. Tudo em seu devido tempo, né? E tem tanta coisa tanta coisa hoje que tem pra gente aprender que a gente tem que escolher, assim, aquilo que vai deixar a gente mais empolgado e que vai... Não adianta você falar, poxa, o mercado tá indo nessa direção, eu tenho que ir nessa direção também, sabe? Você tem que meio que seguir seu coração numa dessas. Senão você tira toda a graça do negócio. Foi meio que a decisão que eu tomei foi meio nessa. Tipo, eu tava, caralho, vou estudar os Sun Animation e tal. Só que aí eu já tô estudando Cinema 4D há tanto tempo e sinto que não sei de porra nenhuma. Que eu, cara, quer saber? Vou tirar tudo do caminho, vou estudar só o Cinema 4D e pronto. E aí quando eu aprender, vou botar outra coisa pra estudar. Mas não adianta eu ficar metendo 30 coisas ao mesmo tempo pra... Aí não estuda nada que preste. E... Bom, basicamente é isso. Esse projeto tem outras partes que eu posso mostrar também, mas eu acho que, tipo, esse donutzinho, ele já simboliza bastante qual que é o processo de pensamento e o que eu tô sempre buscando fazer nos projetos que eu tô envolvido, assim, sempre, pra quem vê de fora, sempre é uma coisa que parece complexa e complicada, mas sempre tem um pensamento por trás e eu tento fazer as coisas nesse sentido de sempre manter um certo nível de controle se é possível de se editar e fazer iterações e versões e quem sabe um acidente feliz de você criar um negócio novo, sabe? Acontece. Mauzão, acho que já bateu aqui 1 hora e também já é 8 pra ti, acho que tu quer ir pra casa também, né? Mas foi muito foda. Muito obrigado por ter aceitado o convite e tal, por ter vindo aqui de novo, né? Porque tu já participou de meio foda. Pô, eu que agradeço aí pelo convite, cara. Foi muito bacana. Pra terminar, se quiser dizer algumas palavras finais, fica à vontade. Eu acho que eu diria nesse sentido, tipo... acho que ninguém entra nessa área porque quer ficar rico, sabe? Eu acho que, apesar de, se você tem uma ideia financeira que você quer realizar, tipo, vai fundo, mas eu acho que você nunca pode tirar o prazer de aprender, de buscar coisas novas que você sente prazer em fazer. Então, se por acaso você está sentindo por algum tempo que sua vida no trabalho, seu trabalho está meio insatisfatório e tal, eu diria para você dar uma repensada e ver o que você pode mudar para fazer para fazer seu dia a dia, seu cotidiano ficar bacana, porque eu já tive momentos da minha carreira que foram tipo um filme preto e branco, assim, passou super rápido, nem lembro direito o que aconteceu, não tive diversão nenhuma. E já tive momentos que foram super coloridos e tal, e eu tento comparar qual que é a diferença, e a diferença sempre é essa, você tá indo atrás da sua bem-aventurança, de realizando alguma coisa que você acredita,
envolvido com pessoas que você curte. Então, se eu puder dar uma dica, seria essa. Sempre se envolva com aquilo que você considera o seu chamado. Não fica indo muito na onda do mercado ou tentando fazer uma coisa, tentando descobrir uma tendência só pela tendência. Tipo, faz o que você realmente gosta e eu acho que todo o resto vai acontecer a partir disso. Massa. Ótimo conselho. Pois, Mauzão, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Foi muito foda. E espero que quando a gente lance já tenha todas as novidades da State pra gente poder comparar um com o outro, né? Demorou. Bom, aí eu mando os links pra você de todo o resto. E muito obrigado por ter me convidado. Tranquilo. Precisando, a gente tá sempre aí. Manda um abraço pro pessoal da State aí pela gente e boa noite. Boa noite, um abração. Até mais. O Foda é o falatório onde discutimos animação. Se você gostou do que viu e ouviu, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga a gente nas redes sociais e assista aos nossos episódios anteriores. Assim você fica por dentro de tudo que já rolou e o que ainda vai rolar no nosso falatório e ajuda o Foda a ficar mais foda ainda. As belas canções que embalam nossos episódios foram gentilmente cedidas pela banda Astronauta Marinho. E as ótimas animações do Foda foram produzidas pelo nosso grande amigo e convidado do 8º episódio do FodaCast, Dian Shanaza.